Boa noite, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Eu sou o Miguel e eu tenho uma mensagem profética para o seu coração, uma mensagem que traz renovação, que traz avivamento. E eu tenho certeza que essa mensagem vai trazer renovação espiritual para a sua vida. Antes, gostaria de pedir a você que você se inscreva no meu canal, compartilhe, deixe o seu like, toque o sininho para receber novas mensagens. Compartilhando, você vai fazer com que vidas sejam renovadas também, sejam despertadas. Vidas que estão passando dificuldade espiritual. Vamos meditar em Mateus 14, 26. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Todos nós sabemos que os discípulos estavam vivendo uma grande tempestade. Era uma grande tormenta. Era um tufão. O vento era contrário. Relâmpagos, trovões, chuva, o barco se enchendo de água, eles desesperados, sem saberem o que fazer, confusos, agitados. A carne trêmula. Era um desespero total. Cada um deles, eu acredito que lançou a sua oração, porque eles andavam com o mestre. O mestre os discipulava. O mestre tinha ensinado a eles a oração. O mestre tinha ensinado a eles o que fazer no momento de tribulação, no momento de caos, no momento em que o dia mau se instala. A oração é a chave da vitória. Cristo ensinava isso a eles. Eu acredito que cada um deles lançou a sua oração, esperava a solução, esperava sair daquele problema. Afinal, nós não fomos chamados para viver a vida inteira aqui em tempestades e tormentas. O Cristo, ele quer que nós venhamos ter uma vida de felicidade com momentos de dor, angústia e tristeza. E não uma vida de dor, angústia e tristeza com momentos de felicidade. E eu acredito que o Cristo ouviu a oração dos seus discípulos, viu o desespero deles e veio de encontro a eles. Só que quando Cristo se aproxima deles, eles veem o Cristo e eles acham que o Cristo é um fantasma. Ou seja, em vez deles verem o livramento, eles veem um problema. Em vez deles verem um milagre, eles veem um terror se aproximando. Ou seja, já estavam vivendo o problema, já estavam vivendo o dia mau, já estavam em meio a uma tempestade. Agora, eles querem ver o livramento, eles querem sair daquela situação. Agora eles veem o Cristo e confundem ele com o fantasma. Não tem um ditado que diz: quanto mais eu rezo, mais parece assombração. Há momentos em nossas vidas, eu vou aqui conjecturar, que nós vivemos dias difíceis também, dias de tempestades, em que nós oramos, buscamos, clamamos, e vem mais tormenta e mais tempestade. Isso aí é o ajustamento de caráter. Isso aí é Deus nos refinando, nos moldando para a obra a qual Ele tem em nossas vidas. Eu estou aproveitando esse trecho em que os discípulos confundiram ele com o fantasma, viram mais um problema, sendo que já tinha um problema, para ilustrar que nós somos ajustados por Deus muitas das vezes. Quando pedimos solução de problemas, Ele envia mais problemas. Mas eu quero aqui também agora relatar uma outra parte que os discípulos esperavam que acontecesse e não aconteceu. Por exemplo, eles esperavam que a solução viria da maneira como eles imaginaram. Quem sabe eles imaginaram que uma voz misteriosa iria surgir e dizer: tempestade cessa agora! E de repente, a tempestade iria parar, as águas do mar não estariam mais agitadas, e a noite se transformaria uma noite com uma brisa, uma noite bem calma e tranquila e um sereno. De repente, eles esperavam que isso acontecesse. Era a forma deles pensarem como aconteceria o milagre, o livramento. Você está entendendo? Mas Cristo veio de uma outra forma, ele veio sobre as águas. A solução veio sobre as águas. O livramento veio andando sobre as águas. Você está entendendo? De repente, eles esperavam também que no meio daquela tempestade, o livramento viria com anjos descendo do céu. A Bíblia relata que Deus dá ordem aos seus anjos, anjos descendo do céu. E ali então sendo
direcionados por Deus para os livrar dessa tempestade. Ou quem sabe eles esperavam que, de repente, o milagre aconteceria assim. A tempestade cessaria, a chuva, os relâmpagos, os trovões, e de repente aconteceria que eles se vissem em um dia ensolarado, céu estrelado. Meu Deus, que milagre! Você viu que milagre? Não é mais noite, não tem trovão, não tem raio, não tem tempestade. É de dia, o sol está estrelado. Que milagre! Como Deus é tremendo! Você entendeu? Isso acontece com nossas vidas. Muitas das vezes, Deus, ele nos dá um livramento e nós não tomamos posse do livramento porque nós esperamos que esse livramento vai vir da forma que esperamos. Deus vem desse lado, nós olhamos para esse lado. Muitas das vezes, Deus já realizou um milagre na minha vida e na sua vida, e nós não tomamos posse do milagre, porque nós esperamos que vá acontecer de uma outra forma, e Deus fez da forma dele. Muitas das vezes, nós não tomamos posse de algumas promessas em nossas vidas, ou de uma promessa específica, porque nós esperamos que a promessa vai se cumprir de uma forma que nós entendemos, e não da forma como Deus planejou. E às vezes a promessa está feita, nós não tomamos posse dela, porque nós esperamos que vai acontecer da nossa maneira. Você está entendendo? Os discípulos, quem sabe, não acreditaram mais então que as suas orações seriam ouvidas ou foram ouvidas. Porque eles oraram, eles clamaram, quem sabe, dentro deles, no Espírito, cada um da sua forma, e de repente o que eles veem é um problema. Já estão encarando um problema. E agora, de repente, eles veem mais um problema chegando. Eu já estou vivendo um dia mal, o caos já está instalado na minha vida. E agora eu oro, eu busco, e o que aparece? Mais problema, mais tempestade, mais tormenta, mais tufão, mais um tornado. Vem mais um reviravolta na minha vida. Mais uma olaria, mais um deserto, mais uma moldagem. Mas, meu Deus, eu já estou aqui nessa luta, eu não estou suportando mais. Se bem que a Bíblia nos relata em Eclesiastes 7:14, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera. O que é considerar? Não quer dizer que você não vai ficar agitado, não vai ficar turbado, mas quer dizer que você não vai murmurar. Você vai considerar aquele momento, porque você sabe que naquele momento Deus está no controle também. Do mesmo modo que Ele tem o controle da sua vida quando você está na bonança e na prosperidade, Ele tem o controle da sua vida quando você está no dia mal, quando você está vivendo o caos, quando você está sendo ajustado por Ele. Quando tem tempestade, quando tem luta, Deus está no controle. Então nós temos que considerar esses dias. Há cristãos que não consideram os dias de tempestade. Há ministérios, há denominações que ministram aos discípulos, aos obreiros, aos membros, que nós não devemos aceitar provação. Mas Paulo disse em Filipenses 4:12, ele deixou ali explícito como foi a vida dele. Sei estar abatido, sei também estar em abundância, de toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidades. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Temos que estar instruídos a tudo, mas nós temos também que entender que os milagres, as promessas, os livramentos de Deus, as bênçãos de Deus, as restituições de Deus, às vezes, vão vir por um caminho que nós não esperamos, não vão vir por aquele caminho ao qual nós planejamos. Sabe por quê? Isaías 55:8 está relatado, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, são os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Você está orando para sair dessa tempestade? Você está consagrando a sua vida? É uma tempestade longa? Há muitos anos você está nessa tempestade? É um processo que Deus te aplicou? Faz muito tempo que você está vivendo essa provação. É uma tormenta intensa. Tente entender qual o caminho que Deus está vindo ou Ele já veio para a sua vida. Não fique mentalizando. Não fique entendendo pela ótica humana como vai acontecer esse milagre.
como vai ser cumprida esta promessa. Não fique pensando que as suas orações não estão sendo ouvidas. Quem sabe ele está vindo, está bem perto, ou já veio, ou quem sabe está um pouco longe ainda, mas as suas orações foram ouvidas. Tenha cuidado para que quando for acontecer, você não fique olhando para o lado errado. Olhe para o lado certo, o lado de Deus. Você está entendendo essa mensagem? Receba no teu espírito. Deus quer dar livramento, quer cumprir promessa. Os discípulos ficaram assustados, acharam que ele era um fantasma, porque estavam acostumados a ver ele andar sobre a terra, fazer sinais e prodígios e milagres sobre a terra, curar cegos, coxos, surdos e mudos sobre a terra. Agora, com os pés sobre a água, eles nunca tinham visto aquilo. E eles eram discípulos que estavam sendo ensinados, não tinham ainda a maturidade para compreender aquele milagre, aquele algo que era sobrenatural para a vida deles, que eles estranharam. Nós estamos também em fase de crescimento, estamos aqui tentando chegar à estatura de varão perfeito. Quando se fala de varão, fala da varoa. Quem sabe Cristo quer se revelar na sua vida de uma forma mais sobrenatural, da qual ele já tem se revelado, para te dar o livramento, para te entregar o milagre, para realizar a promessa. E você não tem olhado para o lado certo, você tem olhado para o seu lado, você tem visto com a sua visão, mas ele quer que você olhe com os olhos espirituais essa noite. E receba, seja lá o que for da parte dele para a sua vida. Seja um milagre, uma promessa, um avivamento, uma cura, uma libertação, uma restituição, um problema na justiça, uma causa não resolvida. Olhe o lado que ele está vindo para te entregar isso, e não olhe mais para o lado seu, o lado natural da sua visão humana. Que você receba esta mensagem no teu espírito. Fique com esta mensagem. Jesus está vindo ao seu encontro, mas não estude, não compreenda, não tenta entender de que forma ele vai chegar a você, para você não assustar. Apenas receba. Receba o melhor de Deus para a sua vida nesta noite. Fiquem com esta mensagem.